Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai iniciar o nosso trabalho com o módulo 4. Então, hoje a gente vai iniciar a trabalhar o módulo 4. Então, a partir de hoje, todas as atividades de vocês de geografia serão direcionadas no módulo 4, tá bom, meus amores? Hoje a gente vai introduzir o nosso capítulo 9, que tem como título Localização e Orientação, ok? Bom, para chegar a um determinado lugar pela primeira vez, é preciso a gente ter referências, né? Ou endereço. Então, se eu quero me deslocar para um lugar pela primeira vez, eu vou necessitar de pontos de referência ou eu vou necessitar, né, do endereço. Ou eu vou necessitar das duas coisas, tanto dos pontos de referência quanto o endereço na qual eu quero me dirigir. Mas nem sempre, né, eu vou ter esses pontos de referência. Quando eu me refiro a chegar em um determinado lugar, onde esse determinado lugar ele se localiza na zona rural ou na zona urbana, ou seja, na cidade ou no campo, eu posso sim ter referências. Mas se eu estiver, por exemplo, em uma grande floresta, num deserto ou no oceano, eu não tenho pontos de referência, porque nesses locais não vai ter placas ou endereços para informar qual deve ser o caminho que eu preciso tomar, não é isso? Então, quando eu quero me deslocar e chegar em um determinado destino, que esse destino seja no campo ou seja na cidade, é um pouco mais fácil, porque eu vou ter pontos de referência, eu vou ter um endereço, eu vou ter placas. Então, eu tenho aí vários tipos de informações, né, para que eu possa utilizar. Eu posso ter um GPS, eu posso ter um mapa, não é isso? Mas se eu estiver num local que seja um local como um local de floresta, um deserto, o oceano, lá não vai ter esse tipo de coisa. Então, como é que eu vou fazer para ter uma localização ou me locomover em locais como esse? Para isso, você vai utilizar a orientação por astros ou por instrumentos, né? Que foram essas localizações, na verdade, essas orientações utilizadas desde o início dos tempos, né? No passado, quando as pessoas precisavam de orientação, elas se orientavam pelos astros, como, né, a observação do Sol, por meio da Lua, por meio das estrelas, né? Elas não tinham os mesmos instrumentos tecnológicos que a gente tem hoje. Hoje a gente tem uma grande ferramenta de localização, que a gente pode se locomover, encontrar os endereços rapidamente, né? O GPS, que a gente pode utilizar para poder estar fazendo um trajeto. Naquela época não tinha isso, então as pessoas utilizavam outros meios, né? Outros tipos de instrumentos. Então elas utilizavam-se pelos meios que eram os astros, que os astros estão caracterizados uma observação do Sol, da Lua, observação das estrelas e também por meio de instrumentos que eram utilizados naquela época, como a bússola, né? Que a bússola nós temos aí os pontos cardeais, que a gente também vai falar sobre ele mais à frente, ok? Então, meus amores, vamos ver aqui, começar aqui com algo bem simples, né? Vocês já precisaram explicar para alguém onde sua casa fica localizada? Pense aí. Será que vocês já precisaram explicar para algum colega, para alguém, onde a sua casa fica localizada? E se sim, se vocês já precisaram, como foi que vocês fizeram essa explicação? Que pontos de referência, o que você utilizou para poder explicar onde se localiza a sua casa? Se você nunca precisou explicar onde fica a sua casa, o que você faria para explicar para alguém onde a sua casa fica localizada? E aí, já pararam para pensar? Se vocês tivessem a necessidade de explicar para alguém onde a casa de vocês fica localizada, como é que vocês fariam? Bom, pensem sobre o assunto, né, que a gente vai discutir agora e vejam uma solução
para que vocês passassem a localização da casa de vocês para alguém, de forma mais simples possível. Bom, em situações como essas, na qual vocês precisam, né, explicar para alguém onde fica a casa de vocês, geralmente a gente passa o endereço da gente, né? A rua que a gente mora, o bairro, o número da casa. Mas será que isso seria suficiente para a pessoa descobrir onde que a gente mora? Será que não seria mais fácil, ao invés de falar só a rua, o bairro e o número da casa, a gente dá referências, né? Eu moro próximo a, por exemplo, eu moro próximo à Praça da Matriz, eu moro próximo à casa da professora X, tá? Para ir para a minha casa, você passa em frente à prefeitura municipal. Então, são pontos de referência, né? Para ir para a minha casa, você dobra a esquina na pizzaria de fulano. Então, são pontos de referência que vocês poderiam incluir no endereço para que a pessoa ache com mais facilidade a casa de vocês, ok? Então, aqui nessa página inicial, vocês podem acompanhar aí pelo livro de vocês, a gente vai ter uma criança, né, e um adulto, e eles estão aqui analisando aqui um local através de um mapa, tá? Então, também aqui, que um guia, né, de orientação, de endereço, também é utilizado para se encontrar e localizar determinados endereços. Vamos falar de localização por pontos de referência. Como é que eu consigo contar para alguém a minha localização apenas utilizando os pontos de referência? Será que é mais fácil? Será que é difícil? Como que eu faria? Então, bom, muitas vezes, quando queremos encontrar um local ou explicar um caminho a alguém, a gente utiliza as referências, que é uma das melhores formas, né, de explicar para alguém um determinado lugar, um determinado endereço. Os pontos de referência, o que são eles? Os pontos de referência, eles são elementos, gente, como construções, estabelecimentos comerciais, árvores, monumentos, e eles podem auxiliar as pessoas a se orientar para encontrar o lugar que elas procuram. Por exemplo, a praça é um ponto de referência, os Correios, o Banco do Bradesco, as Padaria União, Padaria Asa Branca, Prefeitura Municipal, a própria Escola Vida, né, a escola de vocês, Escola Profissionalizante, Escola Priscila, enfim, a gente tem vários pontos de referência, né, na nossa cidade. Então, a casa de alguém conhecido, por exemplo, a casa de um vereador, por exemplo, a casa de um professor, a casa de alguém conhecido, ela também pode servir como referência, porque às vezes a pessoa não conhece o endereço, mas ela conhece alguém que mora próximo a esse endereço, né? Então, seria também um ponto de referência. Construções como hospitais, postos de saúde, também servem como pontos de referência, ok? Então, a gente vai ver aqui do lado, tá? Os elementos que o Felipe utiliza como pontos de referência para explicar o caminho que ele faz da escola para casa, ou da casa dele para a escola, tá? Então, vocês acompanham aí no livro de vocês, que eu acredito que não vai dar para ver direitinho, tá? Então, os pontos de referência, eles são diferentes de acordo com o lugar onde você vive. Os pontos de referências, por exemplo, da Hidrolândia, da nossa cidade, eles não vão ser os mesmos pontos de referência de outras cidades, como Santa Quitéria e Pulá, já vão ser outros pontos de referência. Vai depender da região que você está localizado, seus pontos de referência. Então, aqui a gente tem a escola, tá? Queria que vocês acompanhassem no livro de vocês, que aqui não dá para mostrar direitinho tudo. Aqui a gente tem a escola, aqui a gente vai ter a padaria, aí a gente vai ter o posto de combustível, e aqui a gente vai ter, logo aqui embaixo, a gente vai ter um supermercado, ok? Então, o que é que o Felipe fala? Felipe, esse menino aqui, ó,
ele está aqui, ó, descrevendo o trajeto que ele faz da casa dele até a escola, tá? Então, eu queria que vocês acompanhassem aí pelo livro de vocês, tá? Porque não dá pra mostrar tudo aqui no vídeo, tá? Então, ele diz o seguinte, ó. No caminho para a escola, eu viro à direita na esquina do posto de combustível e atravesso a rua. Ando um quarteirão, atravesso outra rua, passo em frente a uma praça e de um supermercado que fica do outro lado da rua. Na esquina, atravesso uma rua novamente, passo em frente de uma padaria que fica ao lado da escola. Olha, o Felipe usou como ponto de referência no posto de combustível, a praça, o supermercado e a padaria. Então, ele foi usando esses pontos de referência. Então, aqui, ó, a gente pode encontrar a casa do Felipe. Aí aqui a gente tem o Felipe, ó. Aí o Felipe vai sair da sua casa para caminhar para a escola. Então, ele vai caminhar aqui, ó. Vai virar à direita aqui no posto de combustível, ok? Ó, posto de combustível aqui, virou à direita. Atravessou a rua, tá? Ó, atravessou aqui a rua, ok? Na faixa de pedestre. Andou um quarteirão, ó. Andou um quarteirão. E atravessou a rua. Atravessou a rua novamente, ok? Atravessou a rua. Passou em frente a uma praça. Aqui a praça, ó. Passou em frente à praça, tá? Logo na frente da praça, ó, fica o supermercado, ok? Na esquina, atravessa a rua novamente. Então, ele atravessa a rua aqui, ó, novamente. Passa em frente à padaria, tá? Que fica logo ao lado da escola. Aí o Felipe chegou na escola. Okay? Então, ele descreveu todo o trajeto que ele fez da casa dele até a escola, usando os pontos de referência, tá bom? Então, ele fez todo esse trajeto e ele utilizou-se dos pontos de referência ao seu favor. Esses são os pontos de referência usados pelo caminho que o Felipe faz da casa dele até a escola. É importante que vocês prestem bastante atenção nos pontos de referência que o Felipe andou, tá? Ou que o Felipe citou, porque depois vocês vão precisar desses pontos de referência para responder a atividade. Os pontos de referência do Felipe foram o posto de combustível, a pracinha, o supermercado, a padaria, ok? Esses foram os pontos de referência do Felipe. Agora, a gente vai ver os pontos de referência para explicar o caminho da sua casa até a escola do Cauã, tá? A gente viu aqui os pontos de referência do Felipe e a gente viu que o Felipe, ele mora na cidade, ou seja, ele mora na zona urbana. E a gente já pode observar aqui que o Cauã, ele mora na zona rural, ele mora no campo, ok? Então, vamos ver aqui os pontos de referência que o Cauã vai dar, tá? Que vão ser pontos de referência diferentes dos pontos de referência do Felipe, porque eles moram em zonas, em regiões diferentes. Um mora na zona, eles moram em zonas diferentes. Um mora na zona rural e o outro mora na zona urbana. Ou seja, um mora na cidade e o outro mora no campo. Então, o que o Cauã fala? Para ir até a escola, eu atravesso um pasto, vale, quase não sai, meu povo, desculpa aí, refazendo, ó. Para ir até a escola, eu atravesso um pasto perto da minha casa. Quando chego ao portão de madeira, viro à direita e ando por uma estrada de terra até a ponte. A minha escola fica logo depois da ponte. Então, vamos ver aqui o trajeto que o Cauã descreveu, tá? Então, vamos ver aqui a casa do Cauã, que é a casa do Cauã, ó. E ele vai sair de casa, tá? Vai atravessar o pasto, tá? Que fica perto da casa dele. Quando chega no portão de madeira, ele vira à direita, anda pela estrada, passa por cima da ponte e logo à frente anda pela estradinha de terra e chega à escola dele, ok? Depois da ponte, ele anda pela estradinha de terra e chega na escola dele. Então, os pontos de referência do Cauã foram o pasto, o portão de madeira, a ponte e a estrada de terra,
ok? Então, esses foram os pontos de referência dele, bem diferentes dos pontos de referência do Felipe, ok? Então, a gente pode ver aqui, em situações diferentes, que a gente tem pontos de referências diferentes, né? Então, vamos agora para a nossa atividade de casa. Na questão 1, você vai escrever F nas imagens que representam os pontos de referência do Felipe e vai escrever C para os pontos de referência do Cauã. Isso levando eles da casa deles até a escola, tá? Aí aqui a gente vai ter o posto de combustível. Aí você vai colocar F se for do Felipe, é a referência do Felipe, e vai colocar C se a referência for do Cauã. Aqui a gente tem a ponte de madeira. Você vai colocar F se essa ponte de madeira for referência dos pontos de referência do Felipe e C se for do Cauã. Aí aqui a gente tem a escola. Aí você vai colocar se aqui um F se aqui for a escola do Felipe e vai colocar um C se for a escola do Cauã. Aqui a gente tem um supermercado. Você vai colocar F se for referência do Felipe e C se for referência do Cauã. Aqui abaixo a gente tem um pasto. Você vai colocar F se for do Felipe e C se for do Cauã. Logo abaixo aqui a gente tem a padaria. Então, você vai colocar F se for do Felipe e C se for do Cauã. Aí a gente vai para a página 285. Na questão 2 da página 185, ele pede para vocês escolherem um caminho que vocês gostam de percorrer. Escolher um caminho que vocês consigam, tá bom? Ensinar a localização dele para alguém, tá? Um caminho simples que vocês consigam descrever o trajeto, como foi o caminho dos meninos Cauã e Felipe da escola até a casa deles, ou da casa deles até a escola, né? Mas não precisa ser da casa de vocês até a escola Vida. Tem que ser um caminho que vocês conheçam bem, tá? Que vocês saibam fazer esse trajeto, tá? E aqui nesse espaço, vocês vão descrever, assim como o Cauã e o Felipe descreveram, como é que vocês fazem para chegar nesse caminho, tá? Como é que vocês fazem para chegar, para sair, por exemplo, se vocês forem descrever a saída da casa de vocês até a casa da avó de vocês. Então, vocês vão descrever como o Cauã e o Felipe fez. Como é que vocês fazem para sair da casa de vocês até chegar à casa da avó de vocês? Gente, isso é só uma sugestão. Vocês vão escolher um caminho que vocês consigam realizar, tá bom? Que vocês conhecem e que vocês consigam descrever aqui, tá? Logo aqui abaixo, você vai desenhar o caminho que você escolheu logo lá acima e você descreveu como é que você faria para chegar até ele. Aqui você vai desenhar esse caminho, incluindo todos os pontos de referência, tá? Assim como o Cauã e o Felipe fizeram. Ok, meus amores? Então, qualquer dúvida, a tia tá aqui disponível. Beijos, tchau, tchau!